Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Tiago, estamos juntos para mais um programa no Coração da Palavra. Estamos no 19º domingo do tempo comum e o Senhor nos convida a confiarmos nele até que a tempestade passe. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Pegue comigo. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, há 3 pontos que eu gostaria de destacar no Evangelho deste final de semana. Em primeiro lugar, a ordem que Jesus dá aos discípulos de atravessar o mar da Galileia. Discípulo não foi feito para ficar na margem, na segurança. Discípulo não foi feito para ficar apenas naquilo que lhe é mais confortável. Discípulo foi feito para fazer as travessias necessárias da vida. Quem fica na margem jamais vai saborear a alegria da vitória que a travessia representa. Vejam que do outro lado do mar da Galileia moravam pessoas que eram consideradas pagãs, pessoas que não tinham a fé no Deus único de Israel. Mas é justamente a eles que o Senhor manda os discípulos irem. Ou seja, o discípulo não fica preso na segurança que de repente a margem lhe oferece. O discípulo vai ao encontro daqueles que estão distantes, mesmo que eles sejam considerados de outra religião ou de outra cultura. A mensagem do Evangelho não é apenas para nos dar segurança, mas também para nos desafiar a irmos ao encontro do diferente. O segundo ponto que eu quero destacar no Evangelho de hoje é que há uma diferença muito grande da barca quando Jesus está dentro dela e quando Jesus está fora. Vejam que os discípulos estão atravessando e lá pelas tantas vem um vento muito forte que balança, que chacoalha a barca. Quando Jesus não está presente, os discípulos sentem medo, sentem insegurança. De fato, quando a barca da nossa vida tenta caminhar sozinha, sem a presença de Deus, sem a importância e o valor da fé na nossa vida, qualquer vento faz a gente ter medo, faz a gente se sentir inseguro. Pelo contrário, quando Jesus está dentro da nossa barca, quando Ele está conosco, a tempestade se acalma, os ventos cessam e o medo que tínhamos já não existe mais. Toda a nossa vida é uma grande travessia, toda a nossa vida consiste em atravessar para o outro lado. E o vento, a chuva, a tempestade são inevitáveis. É inevitável que na nossa vida haja momentos de tribulações, momentos de incertezas, momentos de repente onde uma doença surge ou perdemos um ente querido ou uma instabilidade financeira acontece.
Às vezes as tempestades vêm com problemas familiares, com problemas de relacionamentos. E quantas são as vezes em que a tentação de desacreditar e o medo de afundar fazem a gente desistir da travessia? Quantas vezes a vontade de voltar para a margem da segurança encontra eco nos nossos corações? Mas nós somos feitos de travessia. Nós fomos feitos para o outro lado, não para esse. Se queremos de fato chegar até o lugar ao qual nós fomos destinados, é preciso deixar Jesus sempre dentro da barca conosco. Há momentos em que parece que Ele está longe, mas nunca está, pois a segurança que Ele nos oferece é muito maior do que uma presença física. É a certeza de que Ele atravessa conosco. E o terceiro ponto que eu quero destacar neste evangelho desse final de semana é a figura de São Pedro. Quando Pedro avista Jesus, ele quer tirar a dúvida: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou até o Senhor, eu quero atravessar, eu quero ir ao seu encontro. E Jesus então diz: vem para Pedro. E Pedro começa a caminhar. Mas quando o medo fala mais alto, quando a dúvida fala mais alto, diz a palavra que ele começa a afundar. Ou seja, Pedro escolheu olhar para o mar e não para Jesus. Pedro, naquele momento, se deixou levar pelos próprios medos, pelas próprias incertezas e não pelo chamado do Senhor. Tenha fé. Por mais que as tempestades sejam fortes e por mais que nesse tempo de tanta incerteza, a vontade de retornar para uma margem segura faça a gente tentar desistir da travessia, Ele está nos chamando. Ele sabe que chegar ao outro lado é inevitável. Ouça mais o chamado dele e menos o grito dos próprios medos. Ele está conosco, Ele acalma a nossa tempestade. Se você gostou desse programa, compartilhe esse vídeo. Uma boa semana para você e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.